Ontem a Cris falou pra ele assim, muito bravo depois da dela. Eu não Deixa ia eu falar. contar isso, mas ela vai contar, eu vou deixar. Não precisa, A porque a gente gente não viu. quer saber. Não, não é nada ruim sobre vocês. Ela falou, eu gosto muito de vocês, eu tô muito brava. E ela tava muito brava. Mas agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber, eu vou fazer uma pergunta direta. Eu não me lembro muito bem a enrolação, mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem é prioridade pra vocês. Porque eu não entendo, vocês vivem lá, eles vivem no seu quarto, você se defende, aí vem e conversa comigo. Eu falei, Cris, antes de responder, amizade é uma coisa. Eu não posso tomar partido de uma briga que não foi minha e deixar os meus amigos por conta de um negócio que eu não tenho nada a ver. Concorda? Não. Não concorda? Então tá bom. Não, mas eu quero saber quem é prioridade para vocês. Eu falei, como assim prioridade? Se tiver eu e eles no embate, quem vocês vão priorizar? O dono, o neguinho. Ela desmaiou. Eu sabia. Ela ficou muito brava. Eu falei, Cris, mas nós Ela estamos levantou pra sinceros. sair, eu falei, isso não tá parecendo conversa, não, tá parecendo briga. Você falou que queria era conversar, eu posso te explicar. Ou você quer ouvir, ou você veio para ouvir o que você quer ouvir. A gente não está aqui para falar o que você quer ouvir, a gente está aqui para falar o que a gente sente. E isso não quer dizer que a gente não possa estar com vocês, que a gente não goste de vocês, que a gente não tenha. Mas você fez uma pergunta direta. E isso para mim não é jogo limpo. É me colocar na parede. E você teve a resposta que você não queria ouvir. Para que você fez isso? É a mesma coisa de eu te perguntar, eu vou te perguntar. Se tiver um confronto aqui, Rayane, Vita, Adriane e Domi, quem que você vai priorizar? Você acha justo eu te fazer essa pergunta? Porque você conhece ela desde 2018? É justo isso? Aí ela ficou Mas sem ouviu. graça. Mas ouviu. O que não queria. Fala o que quer, escuta o que não quer. Entende? Em todos os aspectos. Pois é. A gente pouco. pensou muito para fazer a nossa justificativa, porque Você conseguiu entender minha justificativa? A sua? Demais. E eu falei várias vezes ontem na conversa, eu não entendo. Ela falava, eu não entendo, porque a gente tinha um carinho com a outra. Eu não entendo. A gente veio conversar e depois da conversa continuou votando em mim. Então pra que veio conversar? Eu falei, Cris. Eu falei, troca de lugar. Eu falei, Cris, eu estou nesse momento. Amor, você fala muito. Não tá ouvindo. Trocando de lugar com a Emily. Se eu estivesse sentada ali no chão e você estivesse atacando o meu marido pelaquela atitude que ele teve quarta-feira passada, colocando como se ele fosse aquilo lá fora, que me agredisse e que fosse agressor de mulheres e gritasse com mulheres lá fora de uma vida que você não conhece dele, eu tinha feito a mesma reação com você. A mesma. E você vai ver a câmerazinha na sala lá pegando minha carinha e o meu microfone falando. Eu teria tido a mesma. Aí, tô falando, você defende dela. Eu falei assim, eu não estou defendendo ninguém. Eu tô te dizendo que todo mundo estava reagindo de acordo com o que foi atacado. A reação dela de deixa eu falar, foi porque você atacou o namorado dela, sem saber como ele é. E aí você construiu a imagem dele ali ao vivo de uma pessoa que ele não é. Você imaginou? É o que a outra fala, colocou uma pulguinha atrás na orelha das pessoas no ao vivo. claro, Se tivesse feito isso com o meu marido, poxa, eu tinha rodado a baiana ali naquela sala. Ela só mandou você ficar em silêncio. Eu pensei que ela não ia olhar na minha cara nunca mais. Hoje ela falou bom dia. Mas a gente foi educado. Mas a gente mostrou pra ela que o nosso ponto de vista é o nosso ponto de vista. Vocês ficam passando a mão na cabeça deles. Eu falei, não ficar passando a mão na cabeça deles. Só que eu não coloco eles no meio de 20 pessoas e fico apontando neles o que eu acho que eles fizeram de errado. Porque eu tenho que falar só pra eles. Do mesmo jeito que você me chamou aqui agora, e não lá na frente de todo mundo, pra falar o que você não gostou do que eu fiz. E que eu não gostaria mais que eu fizesse. Mas você vai fazer na frente de todo mundo? De jeito nenhum. A gente faz né, entre nós. Mas 20 pessoas pra ela é pouco. Ela tem que mostrar no ao vivo e ela queria que eu justificasse no ao vivo também. E eu queria... Eu justificasse depois de ela fazer. Então foi eu queria justificado. de verdade ter... Ela falou, você sabia que eles iam votar na gente? Eu falei, de jeito nenhum, de verdade. Me deixou nervoso pra votar, Juro né? por Deus que eu achei que vocês iam votar no Vitor e na Rayane, porque a gente não conversa sobre voto.
conversa sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente acha que vai acontecer, sobre as possíveis situações, mas a gente jamais conversa sobre voto. Porque o nosso voto é entre eu e ele, o seu voto é entre você e ela. E eu, de verdade, eu não sabia. Sabia? Em algum momento, vocês avisaram assim, vou votar na Cris? Não. Pra mim você falou, né? Eu Mas falei não falei isso. pra ela. Eu falei. Mas eu não sabia. Falei quando ele me disse que talvez se todo mundo se juntasse, a gente conseguiria defender a Ana Paula. Falei pra ele, mas o nosso voto é outro. Nosso voto é Cris e Cadu. Não, eu não vi. Não eu deixa, falei não, pra ela. não deixa de ser o Vitor e Rayane em algum momento, mas se a gente não usa, é que assim, ó, aqui, eu estava falando isso para ela ontem, aqui a gente não tem nenhuma intervenção do externo, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, então para nós o que aconteceu no primeiro dia ainda é recente. Para quem está lá fora, não é mais. Não é mais. Porque eles têm muita coisa, eles têm o trabalho deles, eles têm os filhos, eles têm a escola, eles têm a faculdade, eles têm notícias, eles têm... Então, se a gente ficar batendo, é a minha visão junto com a Emily, se a gente ficar batendo aqui em uma situação... A gente dá palco para eles, né? Em uma situação para... Meio dia e meio. Acho que a gente já pode colocar a panceta, viu? Agora eu vou lá. Acho que já pode colocar aquela panceta, ela demora. Tem um pouco de carne moída, quem quiser comer, come. Nossa, tem carne moída? Tem. Você come? A gente ia fazer panqueca. Carne moída. Carne moída. Se a gente ficar batendo num embate que aconteceu há 2 semanas atrás, o público fala, pô, eles só ficam falando de coisa que já passou e coisa recente agora. Não se fala mais, certo? Essa é a nossa visão. Então, a gente não vai deixar de votar nas pessoas que a gente acha que o jogo aqui não é um jogo limpo. Mas, se eu não tivesse usado o voto ontem para manifestar uma coisa recente que nos aconteceu, quando é que eu ia trazer isso? Entendi. Quando eu tinha uma coisa para falar para a Gretchen, a própria Emily me falou, por que você vai trazer isso agora? Porque você acha que agora é o momento? Você tinha que ter feito isso se fosse para fazer no dia que aconteceu. Porque você fazer isso agora, para nós, faz sentido ainda alertar a Gretchen do que está acontecendo. Mas para o público lá fora, já tem tanto tempo que as pessoas não vão entender. Já perdeu a fio da feeling. meada. Mas naquele momento eu via sentido ainda trazer, sabe? Alertar. Mas, na verdade, eu tinha que ter feito isso lá no dia que ocorreu. É porque aqui para nós acontece uma situação por dia, para o público acontece 20, né? E Exatamente. uma vai cobrir no outro. Então, essa situação, para o público lá fora, já aconteceu há muito tempo atrás. Então, assim, qual é a situação recente de agora que nos aconteceu? Foi essa. Eu não vou deixar de pontuar ela agora. Porque a semana que vem pode ser outra coisa. E ali, Adriana, ela não foi dormir com um triplex alugado pela minha fala. Ela foi dormir porque ela nunca foi votada e ontem as pessoas que ela pontuou votou nela. Porque ela votou na gente e a gente votou nela. Ela vota na Silvia desde o primeiro quebra-power lá embaixo. Ontem a Silvia revidou e votou nela. E aí, isso daí, eles são os cristalzinhos da edição, eles não podem. Não, e ela não viu, ela não quer ouvir, ela não tem abertura para sacar que o Radamés falou Cris e Cadu, e aí A Carol falou, falou, não Não vai mudar. adianta, não vai mudar adiantar. nada. Ela não Aí viu. no discurso, E nós falamos, aí a no gente dizia, discurso ela ele não- vem. Olha o discurso bonito. Não, a gente a gente vai até se colocar na DR para não prejudicar um casal de amigos. Tanto que é malandro. Tanto que eles manipulam no ao E vivo. posso te falar, ontem havia uma possibilidade, de ter sido diferente. Mas não foi por uma atitude dela mesma. A Cris não veio falar comigo. E eu não acho que se você votar em mim, você tem que vir falar comigo não, tá? Eu não acho, eu não vou ficar correndo atrás de você para explicar voto também, porque eu não gosto. Mas em nenhum momento ela veio falar comigo. O voto foi explicado ali. Ela falou com a Emily falou tudo que tinha para falar para ela, e a Emily falou, se tem alguém que você precisa falar, é o Everton. Ela não veio falar comigo. E eu não vou atrás dela para falar. O que eu tinha para falar eu já falei ontem. Porque se ela vir conversar comigo, eu vou falar, Cris, o que eu tinha para te falar, já falei ontem.